Então, nesse dia que eu fiquei sabendo que eu traria a reflexão de hoje, eu fui dormir e quando eu me deitei, o Espírito Santo soprou no meu ouvido uma única palavra, a palavra selo. E eu fiquei pensando comigo, eu disse, mas Senhor, o que é que o Senhor quer falar para o teu povo, para o povo que está sempre reunido numa vigília de oração, e o que é que o Senhor quer trazer a respeito da palavra selo na vigília de oração? E ali eu fui dormir, e quando no outro dia eu me acordei, continuava uma insistência assim do Espírito falando sobre selo. É selo, selo. E eu fui buscar, orar, buscar a Deus, e é a leitura da palavra que eu vou ler hoje, se encontra em Efésios, capítulo 1. Se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Amém? E nessa leitura, nessa passagem, eu quero falar sobre o selo do Espírito Santo. Efésios 1, capítulo 1, versículo do 3 ao 14, diz assim: se os irmãos estiverem me escutando bem, façam um sinal para mim, porque eu não consigo escutar os irmãos, então eu vou... também eu não tenho muita intimidade na sala, então não sei mexer bem nesse mecanismo, então eu não sei muito bem como funciona, mas eu espero, em nome de Jesus, que a palavra seja ministrada ao coração de vocês nessa noite, assim como foi no meu coração. Diz assim a palavra: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nesse antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos selados, amados, com ênfase nisso. Nele digo, em quem também fomos selados, fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que estamos primeiros, esperamos em Cristo. É também nele que vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Até aí. Eu quero fazer aos irmãos uma ênfase
no versículo 13, que diz assim: e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E nessa noite, amados, eu queria trazer para vocês 4 pontos em relação ao Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, ele como o Espírito da promessa. Segundo ponto, em que sentido ele é selo? Terceiro ponto, quando este selo acontece? Quarto ponto, quais os efeitos dessa selagem? Já ouvimos muitas coisas a respeito ou acerca da unção do Espírito Santo, de dançar no Espírito, de cair no Espírito, do batismo com o Espírito Santo, mas quando foi a última vez que ouvimos falar sobre o selo do Espírito Santo? Sendo esta uma das bênçãos que o apóstolo Paulo associa com a ação do Espírito Santo na vida do crente. Na verdade, é a partir desse selo que todas as demais coisas fluem na nossa vida. Por quê? É o nosso primeiro ponto. Por que ele é chamado do Espírito da promessa? Versículo 13. Depois de crermos, fomos selados com o Espírito da promessa. A razão é que ele foi prometido por Deus ao seu povo há muito tempo atrás. No Antigo Testamento, os profetas falaram numa época em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, fala sobre isso. O profeta Isaías, no capítulo 44, do 1 ao 3, e o profeta Ezequiel também fala sobre isso, sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Esses profetas anteciparam uma época em que Deus derramaria do seu Espírito com abundância, com poder e autoridade sobre o seu povo. Não é que o Espírito Santo não atuava no Velho Testamento. Ele estava presente, ele guiava o povo de Deus, ele habitava o povo de Deus. Ele capacitava as pessoas para realizar determinadas funções. Mas eles, os profetas, profetizavam um dia em que ele viria, o Espírito Santo viria a todos os membros do povo de Deus, o capacitando-os, não somente para viver uma vida santa, mas para servir a Deus com dons, habilidades que Deus haveria de conceder a seus filhos. O próprio João Batista, quando iniciou seu ministério, ele disse que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele. Enquanto João Batista batizava com água, este que viria depois de João Batista haveria de batizar com o Espírito Santo, enfatizando, ratificando que aquele derramamento do Espírito Santo que os profetas tanto falaram seriam feito pelo Messias, e esse Messias é Jesus Cristo. O próprio Jesus, conversando com os discípulos antes de sua morte, afirmou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando se encontrou com os discípulos, após a sua ressurreição, disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim aconteceu. Depois de poucos dias que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. É por isso que ele é chamado o Espírito da promessa, porque Deus o havia prometido desde a antiguidade como bênção ao seu povo. De acordo com o Novo Testamento, ele viria confirmar a exaltação de Cristo, para confirmar que Cristo realmente tinha subido aos céus e está à direita de Deus Pai. Há um episódio no Antigo Testamento muito conhecido dos irmãos, que é a história de José. José foi traído pelos seus irmãos, separado do seu pai, vendido como escravo,
foi levado para o Egito, seu pai o dava por morto, porque foi assim que os seus irmãos passaram a história, mas lá no Egito, Deus o abençoou e, através de muitas circunstâncias, José chegou a ser governador do Egito. E quando José se reconciliou com seus irmãos, mandou buscar o seu pai, que o tinha por morto, e José mandou carros carregados de riquezas para o seu pai, roupas, especiarias, comida. Havia uma grande fome naquela região. Quando seus irmãos voltaram do Egito para a Palestina, encontraram o velho Jacó e disseram: teu filho está vivo. Diz o texto que Jacó não acreditou nisso. Mas quando ele viu as carruagens, os carros cheios de tesouro, especiarias e presentes, aí ele disse: meu filho vive. Eu não vejo Jesus sentado à direita de Deus, aquele Jesus que foi traído e vendido pelo seu próprio povo, e agora reina e está à direita de Deus. Eu não vejo. Mas o que me convence que ele está assentado à direita de Deus e que reina, não como governador do Egito, mas como um governador do mundo, é que ele mandou o Espírito Santo vindo como dádiva dele a seu povo, como prova de que ele subiu aos céus. E foi por isso que o Espírito Santo veio. Veio também para capacitar o povo de Deus diante da tarefa que o Senhor Jesus colocou diante de nós. A importante tarefa de evangelizar o mundo. Um mundo morto em ofensas e pecados, um mundo que virou as costas para Deus, que está debaixo da ira do julgamento de Deus, pessoas que estão absolutamente cegas, surdas com relação a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado que eu falo aqui é a morte. A morte que eu falo aqui é a morte espiritual. E essas pessoas que temos que anunciar as boas novas. E essa tarefa, irmãos, não é fácil. Equivale a ressuscitar um morto. E é por isso que Deus mandou o Espírito Santo a seu povo, para que nós, pelo poder do Espírito Santo, pudéssemos anunciar ao mundo que ele vive, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Não somente isso, o Espírito Santo haveria de vir para cuidar do seu povo, do povo de Deus, para guiá-lo, para confortá-lo, para consolá-lo, e Jesus se refere a ele exatamente nesse termo. Ele é o Consolador. Aqui nesse mundo, não estamos isentos, amados, de passar por dores, de passar por sofrimento, de passar por angústia, dos mais diversos tipos. E é o Espírito Santo que nos ajuda, nos orienta e nos consola. Ele faz testificando no nosso coração de que somos filhos de Deus, que Deus nos ama e que, se acreditarmos fielmente nele, nunca estaremos sozinhos. Salmos 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso, na prática, significa que o Espírito Santo veio para realizar tudo aquilo que Jesus conquistou há mais de 2000 anos. Amados, se podemos imaginar a cena, pensando no tempo, na eternidade, veja como isso funciona. O pai se debruça sobre uma prancheta, ele desenha a igreja, ele concebe a igreja na eternidade, ele elege um povo de entre uma humanidade que ele contempla, esse povo que foi predestinado para ser seu povo, um povo santo. Mas há um problema. Ele está na sua visão
onipotente, onisciente, escolhendo um povo de entre uma humanidade caída. O planejamento da igreja veio depois, na sequência, não na história, mas na sequência da mente de Deus depois da queda. Então, quando ele escolhe pecadores e não justos. Mas como? Como é que agora pecadores como eu, como você, pudéssemos pertencer a um Deus que é santo, justo e verdadeiro? Então, num segundo momento, apresenta-se Deus Filho, que entra no templo, se torna um de nós e, como representantes daquele que Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo, sofre a penalidade deles, paga a culpa deles, experimenta o horror da condenação deles na cruz, de tal maneira que Deus agora pode justificar e perdoar completamente este que na eternidade ele amou. Mas agora tem outro problema. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá na Palestina, numa cultura que não existe mais. E como é que isso chega até a mim, até você, a mim que sou brasileira, em 2021, morando em Pernambuco? Como é que isso chega até mim hoje? E eu te respondo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o agente da Trindade. É ele que, através da história, chama, convence, atrai o povo de Deus e, em seguida, os sela. Garantindo que aquilo que Deus planejou na eternidade e que o Filho executou no tempo e no espaço haveria de se concretizar. E este é o papel do Espírito Santo. É ele quem aplica em todo o mundo, em toda a história, em todo o tempo, os méritos de Cristo na cruz do Calvário. É aqui, então, nesse sentido, que olhamos e pensamos no Espírito Santo como um selo, que é o meu segundo ponto. O primeiro ponto foi porque ele é tido como o Espírito da promessa. O segundo ponto é, em que sentido, então, Paulo aqui se refere a ele como selo? No verso 13, ele diz, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Quando a palavra selo aparece aqui, a imagem que alguns têm, pelo menos aqueles que nasceram há mais de 30 anos, eu acredito que é um pequeno selo, um retângulo, que a gente ia nos correios e colava esse selo atrás do envelope. Não é isso? Que a gente tinha a ideia de que a gente pegava esse selo, um retângulozinho, não sei se os amados têm a recordação disso, porque a gente pegava o selozinho e colava atrás do envelope e enviava nos correios, pelos correios, até chegar ao destino ao qual a gente queria. Mas hoje, para as pessoas mais novas, eu acho que esqueceram um pouco do que é esse selo. Hoje existe mais e-mail, Instagram, WhatsApp, e eu não sei hoje, né? Mas antigamente as pessoas faziam até coleções, fazia a coleção dos selos, tinha uns bonitos, né? Mas o selo aqui, ele representa uma série de coisas. Mas a gente tem que pensar como os primeiros leitores da carta de Paulo. Naquele tempo, o selo tinha outras funções, além de garantir que o correio iria levar a sua carta ou a sua correspondência para um outro lado, para as pessoas, né? De outra localidade. O selo geralmente era um anel. Na época que Paulo está escrevendo a Éfeso, né? A igreja em Éfeso, era uma marca impressa do tipo uma cera quente que quando a gente imprimia esse selo na cera, ele secava ali e colava e selava aquilo ali no objeto. O objeto era selado. E um exemplo que encontramos
Um exemplo que encontramos no Novo Testamento que nos ajuda nos Evangelhos. Quando Jesus morreu e foi sepultado, a sepultura dele foi fechada com uma pedra. E os discípulos chegaram para Pilatos e disseram: olha, Pilatos, os discípulos vão roubar o corpo de Jesus e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então, Pilatos, faz alguma coisa? E o que foi que Pilatos fez? Ele foi e selou a pedra e colocou o selo imperial, como quem diz assim: isto aqui é propriedade inviolável. Ninguém pode mexer aqui. Aqui está sendo protegido pelo governo. É propriedade do governo. Ninguém pode remover a pedra. Amados, ainda bem que o Espírito Santo não liga para essas coisas, porque no dia seguinte, de manhã, Jesus arrebentou o selo, a pedra e saiu vitorioso. Mas, humanamente falando, era isso que o selo representava naquela época. O que Paulo estava dizendo aqui é que estes, por quem Cristo morreu, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, eles são, no momento certo, chamados por Deus pelo Evangelho e selados com o selo de Deus. Deus nos dá o seu selo. Este selo determina todo o rumo da nossa história. As ideias que estão presentes no selo são autenticação. O selo é a marca do cristão genuíno. O que marca o evangélico não é a maneira dele andar, não é a maneira dele vestir, mas é a presença do Espírito Santo. Este é o selo que Deus coloca em nós. Ou seja, no dia do juízo, haverá dois tipos de pessoas: as que têm um selo e as que não têm um selo. Ou seja, as pessoas que têm o Espírito Santo e as pessoas que não têm o Espírito Santo. Todas as outras diferenças são irrelevantes. No dia do juízo, haverá apenas dois grupos. Então, o selo funciona como um identificador, um diferenciador de propriedade, de exclusividade. Ele nos marca como propriedade de Deus, e é daí a ideia de inviolabilidade. Quando você tem um direito de propriedade sobre algo, esse direito garante proteção sobre a coisa que você possui. Possui selo e possui registro. Esse direito impede que alguém venha e possua ilegalmente a coisa. Quer dizer, a propriedade de Deus está protegida, selada, para que ninguém vá e arrebente ou viole a propriedade. Você é propriedade de Deus. Há várias passagens no Novo Testamento que diz que o diabo não pode nos tocar. Ele pode até nos tentar, ele pode até, por um momento, nos oprimir, mas ele não pode nos arrancar das mãos de Deus. E não é porque somos fortes, não. É porque temos o selo de Deus. A garantia de Deus, somos invioláveis nesse sentido. O diabo não pode quebrar esse selo, aleluia. O diabo não pode nos tocar, ele não pode quebrar esse selo. Inclusive, o apóstolo Paulo diz: maior é quem está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. O selo aponta para isso, é a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino. Em outras palavras, o Espírito Santo é a garantia de que Deus nos dá de tudo aquilo que ele planejou e que Jesus Cristo executou, haverá de se cumprir. E com base nisto, que a Bíblia diz que Cristo, quem é de Cristo jamais se perderá. Uma vez que você recebeu este selo, o Espírito Santo, isto não volta atrás. Nada pode nos separar do amor de Deus, que é garantido pelo selo do Espírito Santo. E é a certeza que Deus vai cumprir o seu plano. Todas as promessas que Deus
que nós vimos aqui nesse capítulo, ela, na prática, são transmitidas a nós. E Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Aí você pergunta, como é que eu recebo o perdão? O Espírito Santo me aplica esse perdão. Cristo morreu para me dar conhecimento de Deus. Como é que eu tenho esse conhecimento de Deus? O Espírito Santo me dá este conhecimento. Cristo morreu para que ele pudesse ter um povo. Como é que eu participo desse povo? O Espírito Santo de Deus faz com que eu faça parte desse povo. Então, vocês percebem que há muito mais acerca da obra do Espírito do que simplesmente dons extraordinários. Vocês conseguem, não sei se eu estou me fazendo compreender, vocês conseguem imaginar que essa obra é muito mais do que os dons que a gente recebe, do que os dons extraordinários que a gente recebe, como falar em línguas, como ter sonhos, como ter visões, profecias. Essas coisas recebem mais destaque hoje e pouco se falam a respeito da obra básica e primária e essencial do Espírito, que é exatamente essa, a aplicação da obra de Cristo, daqueles que são chamados pelo Evangelho. Amados, os dons são importantíssimos. Os dons servem para a realização da tarefa da obra do Senhor. E essa manifestação do Espírito Santo é dada a cada um naquilo que for útil. Por isso é que nem todo mundo tem os mesmos dons. Contudo, todos aqueles que creram receberão o selo do Espírito Santo. Terceiro ponto, quando é que esse selo acontece em nossas vidas? Aqui, nós encontramos aqui várias opiniões. Não é uma unanimidade a respeito desse assunto. Alguns entendem que o selo do Espírito que Paulo se refere aqui é uma experiência que vem depois da conversão. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Você cria em Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vinha habitar, vinha morar no seu coração, e em alguns momentos depois, uma semana, um mês, você era selado com o Espírito Santo, que era uma experiência profunda com Deus, e que você receberia ousadia, poder para testemunhar. Alguns autores adeptos a essa teoria diz que o selo do Espírito Santo é diferente do dia da conversão. Na conversão, nós recebemos o Espírito Santo, mas é preciso que depois você seja selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo lhe dá ousadia, lhe dá coragem, lhe dá poder para testemunhar. Uma posição parecida com essa se refere ao selo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. Acham que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós. Essa é a primeira bênção, quando o Espírito Santo vem morar em nós. Mas você precisa da segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, o qual é sempre testificado por falar em línguas. Se não houver línguas, você não foi selado pelo Espírito Santo. E, amados, eu quero trazer para vocês a forma de como eu aprendi. E longe de mim, amados, aqui desfazer de qualquer posição contrária. Meu objetivo aqui não é esse. Mas olhem o que diz o versículo 13, que Paulo está escrevendo. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A gramática grega exige que esses dois verbos aí, os verbos tendo nele crido e fostes selados, eles sejam concomitantes. Paulo está se referindo às duas ações que acontecem ao mesmo tempo. O que Paulo está dizendo é que o crer no Senhor Jesus e o ser selado pelo Espírito Santo acontece ao mesmo tempo. São ações concomitantes. Não existe um lapso entre as duas coisas. Nós somos selados com o Espírito Santo no próprio momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, é naquele momento que o Espírito Santo sela. A ideia de selo está exatamente ligada à própria ideia da conversão. Passamos da morte para a vida. Nós nos arrependemos, entramos no reino de Deus e ali nós recebemos a garantia, aleluia, de que somos dele. O fato de que o Espírito Santo, o fato de que o selo com o Espírito Santo acontece no momento da convenção, não quer dizer que você não possa ter experiência com o Espírito Santo depois. Você pode ter experiências profundas com o Espírito Santo, experiências de poder, experiências que mexem com você emocionalmente, experiências que podem transformar a sua vida. Eu não tenho nenhum problema aqui em dizer, de fato, a convenção é a primeira bênção, mas não tem somente a segunda, mas a terceira, a quarta, a vida toda. Nós vamos ter experiências profundas com o Espírito Santo, se você, de fato, quiser. Agora, eu não só não creio que devemos chamar essas experiências, depois da convenção, de batismo ou de selo do Espírito, porque tanto o batismo quanto o selo, a ideia de ambos é de iniciação. O batismo é um rito de iniciação. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você se converte, quando você crê no Senhor Jesus, quando você é justificado, e aí você é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Você faz parte do corpo de Cristo. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: todos foram batizados no Espírito Santo. Ele aqui está falando para toda a igreja. E o curioso é que no mesmo capítulo ele faz até uma pergunta. Vocês todos aqui falam em línguas? Esperando a resposta? Não. Então, por um lado, ele afirma que todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas, por outro, ele diz: não são todos que falam em línguas. Então, fechando. Quando é que somos selados com o Espírito Santo? Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados. E como é que isso acontece? Veja como Paulo diz: vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para que as pessoas se arrependam e creiam? Está aqui. Paulo diz: vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. Isso nos ajuda a entender o que é que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. Através da pregação da palavra, através da leitura da palavra, através da divulgação da palavra, o Espírito Santo vai chamando e ele chama de maneira irresistível. Aqueles por quem Cristo morreu, quando eles ouviram a palavra da verdade e creram, eles são selados pelo Espírito, que lhes garante que eles chegarão até a glória. Amados, o quarto ponto. Quais são os efeitos dessa selagem do Espírito Santo na vida dos que creem?
Quais são os efeitos? Quais são os efeitos que essa selagem traz na vida do cristão? No mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No momento em que sou selado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho o necessário para conquistar aquilo que eu preciso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E com isso, e com essa selagem, eu sou capacitado para conquistar tudo aquilo que eu preciso. Ele já te abençoou com toda a sorte. No verso 4 ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante deles em amor. Note que Paulo, nos versos 13, ele diz assim, no verso 13 ele diz, se refere a ele, ao Espírito Santo, como um Espírito que é santo. Significa que aqueles que foram selados com o Espírito Santo serão santos também. Porque isso é que ele vai produzir na nossa vida. Primeira coisa que ele vai produzir na nossa vida é a santidade. Não estou falando aqui, irmãos, de perfeição. Ele vai iniciar em nós um processo de santificação que consiste no dia a dia ensinar você a dizer não para o pecado, e sim para Cristo. Não para a mentira, e sim para a verdade. Não para o roubo, e sim para a honestidade. Não para as impurezas, e sim para a santidade. Diariamente o Espírito vai lhe guiar nisso, porque o Espírito Santo, ninguém pode dizer que tem um Espírito Santo se não tem a santidade na vida. Pois é isso que ele veio fazer. O Espírito Santo também produz segurança no coração. Queridos, às vezes passamos por muitas tribulações e chegamos a duvidar que o Espírito Santo esteja ali conosco. Pensamentos ateístas querem muitas vezes nos dominar. E é aí que o Espírito Santo começa a agir, a nos lembrar os motivos pelos quais chegamos até Cristo. Nos lembrar que não temos para onde ir. E Ele sempre será o nosso refúgio, sempre será a nossa fortaleza nas atribulações. É o Espírito Santo que nos segura, nos assegura, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá poder para vencermos. E para encerrarmos, não há nada aqui que se compare ao privilégio de que é ter o Espírito Santo de Deus morando em nós como garantia. E é Ele quem nos capacita, nos transforma, nos abençoa. É esse privilégio que todo filho de Deus tem. Mas eu vou fazer uma pergunta aos amados. Quando nós iniciamos a nossa sala, a nossa vigília de oração, o nosso amado irmão Glauber, ele pediu para ler uma passagem em Tessalonicenses, que diz assim, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, ele pediu para ler a partir do verso 20. Mas a gente, quando vem trazer a palavra do Senhor, a gente sempre pede para que o Senhor nos confirme, né? Do que é para trazer ao coração das pessoas que vão receber a palavra. E no versículo acima, no versículo 19, do qual o irmão Glauber
pediu para que a gente lesse, dizia assim: não extingais o Espírito. E eu faço uma pergunta aos amados. Por que é que a presença do Espírito Santo não é tão evidente em todos que professam ser cristãos? Porque há tantos que professam a fé em Jesus Cristo, mas não há evidência de que o Espírito Santo habita neles. As Escrituras nos diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ela também nos diz: não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, um crente, ele pode estar entristecendo o Espírito Santo com seus pecados e até o abafando pela dureza do coração, da teimosia, sabe que está errado, sabe que está fazendo aquilo que Deus não está se agradando, mas insiste em fazer. Fica se desculpando e entristecendo o Espírito de Deus, abafa o Espírito Santo. O termo que Paulo usa na carta de Tessalonicense é não extingais o Espírito Santo. Sabe o que é extinguir o fogo? Você pega o extintor e despeja todo o conteúdo do extintor sobre o fogo. Tem crente, irmãos, fazendo isso com o Espírito Santo. Essa é a razão pelo qual tem tanta gente que diz que crê em Jesus Cristo, mas você olha para a vida daquelas pessoas e aqui não é uma questão de julgamento, não. É porque isso é evidente. Você não vê traços, não vê muita prova de que o Espírito Santo está naquela pessoa. Eu queria aqui, nessa noite, trazer uma reflexão para nós, que, embora o Espírito Santo habite em nós, possa ser que você esteja entristecendo o Espírito Santo com seus pecados, com a sua teimosia, com a dureza do vosso coração, com sua procrastinação, demorando a fazer aquilo que você sabe o que é certo e não faz. Demorando a fazer aquilo que Deus propôs no seu coração e você está dizendo assim: não vou fazer porque eu não quero fazer. E você pode estar extinguindo o Espírito Santo, demorando a fazer aquilo que é certo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Nessa noite, eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Será que temos as evidências claras de que o Espírito Santo habita em nós? Quais são as provas de que o Espírito Santo mora em nós? Porque, como eu disse no início dessa mensagem, no dia do juízo, haverá duas categorias de pessoas: aquelas que têm o Espírito Santo e aquelas que não têm o Espírito Santo. A prova não é que você fale em línguas, tenha visões ou profecias, ou expulse demônios. Isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui no texto que lemos. Irmãos, mas como eu disse, tudo isso é importante, mas aqui no que Paulo está dizendo não tem nada a ver. E eu espero que nessa vigília, nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor Jesus, ele nos proporcione alegria ao seu povo, lembrando a dádiva de que é teu Espírito Santo morando em nós, nos traga consolo e esperança para nós. Segundo, que ele nos repreenda a fazer tudo aquilo que ele quer, né? Convença-nos dos nossos erros, convença de que a gente está errado e convença que a gente precisa trilhar os caminhos de Cristo, naquilo que Cristo determinou, naquilo que Cristo colocou à nossa frente para fazer.
buscar aquilo, a vontade que Cristo quer para as nossas vidas. Porque é isso que é o cristianismo. Nada mais do que isso, é viver no Espírito, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê a graça de vivermos cheios por buscar o Espírito Santo que nos selou, sendo Ele o penhor da nossa herança. E aqui eu queria dizer a vocês sobre essa questão do penhor. Tem muitas pessoas que confundem, né, que é um instituto, não sei se os amados sabem, mas eu sou formada em Direito, isso não tem nada a ver com o que está sendo ministrado aqui hoje, mas só para eu explicar aos amados, porque aqui nessa sala eu sou serva de Deus, né? E só para explicar a questão do que Paulo fala aqui sobre o penhor da nossa herança. Muitas vezes essa questão do penhor é confundido com o penhora. E o Instituto do Penhor é uma garantia que, não sei se os amados sabem, mas quando a gente quer algum valor, a gente pega algo de valor, vai ao banco, penhora aquele valor ali, pega o dinheiro que nós queremos, deixamos algo como garantia ali, e essa garantia é voluntária, ninguém vai lá e nos obriga a fazer isso, né? O penhor é algo voluntário. E o Instituto da Penhora é diferente. O Instituto da Penhora é aquilo que a justiça bloqueia para garantir o valor de alguma dívida que a gente tenha. O que eu quero dizer aqui para os amados é que o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo é o penhor, é aquilo que Deus deu a nós voluntariamente como garantia, como aquilo que a gente tem e que vai ser conquistado. A nossa herança que já está preparada para nós. E é o Espírito Santo como penhor que nos garante isso. Até que naquele dia ele virá e vai resgatar a sua propriedade, que é eu, que é você. É essa mensagem, amados, que eu quero trazer nessa noite para vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração de como é importante nós termos o Espírito Santo em evidência na nossa vida e como é importante que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, temos uma vida santa e agradável aos olhos de Deus. E é isso que eu quero deixar como meditação aqui nessa noite, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê a paz, nos faça enxergar do quanto nós precisamos estar com o Espírito Santo de Deus em evidência na nossa vida. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação nessa vigília abençoada, que nos dias em quais eu entrei, eu fui ricamente abençoada pelos amados, pelas palavras, pela pregação, e eu gostaria imensamente de agradecer ao irmão Glauber pelo convite e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.